espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, salve, salve! Dando continuidade aqui à nossa aula de vermes. A gente falou dos plateumintos, que são os vermes chatos, na aula passada. Agora nós vamos dar destaque aos vermes arredondados, dos vermes cilíndricos, que são os nematódios ou nemateumintos. Vamos falar das principais características e vamos dar bastante ênfase no ciclo das verminoses, tá? Então, primeira coisa, são animais triblásticos, né? Como a gente já viu também os plateumintos eram. São também protostômios, também como os plateumintos eram. Agora tem uma diferença que os classifica como um outro filo, tá? Que é o fato de serem pseudocelomados. O que significa isso? O mesoderme delimita uma parte da cavidade. Uma parte da cavidade tem endoderme, uma parte da cavidade tem mesoderme. Então, ele é pseudocelomado, tá? Então, isso é uma característica que separa os nematódios em um filo próprio, diferente dos plateumintos. Os plateumintos são acelomados. Agora, já os nematódios, eles são pseudocelomados. Eles ainda não possuem totalmente um celoma, que será uma característica do próximo filo que a gente vai ver na próxima semana, tá? Então, eles são pseudocelomados, não se esqueça. Todos os nematódios são pseudocelomados. Tem corpo cilíndrico, novamente. Esse corpo é cilíndrico, é alongado, não é segmentado. Então, ao contrário lá dos plateumintos, igual a tênia, que tem o corpo todo dividido em proglótide, não tem. O corpo não é segmentado e tem uma simetria bilateral novamente. Então, a simetria bilateral permanece, o corpo é cilíndrico e alongado. Tá beleza? Então, essas são as características principais dos nematódios, dos nemateumintos. Além disso, eles têm outras características importantes. Acima da epiderme do corpo dos nematóides, tem uma cutícula protetora. Então, eles têm como se fosse uma cutícula, uma espécie de tipo uma pelezinha, que protege a epiderme do corpo do nematóide. Por quê? Porque como ele é um verme, de forma geral, ele está parasitando alguém, então isso é uma forma dele se proteger de enzimas digestivas, de macrófagos, de outros tipos de células que estão tentando eliminá-lo, né, já que ele está parasitando um hospedeiro. Né? Então ele tem uma cutícula protetora e à medida que ele aumenta de tamanho, ele troca essa cutícula. Então funciona muito parecido com o esqueleto externo lá de muitos insetos, que à medida que vão crescendo, vão abandonando aquele esqueleto externo, tá? Então eles têm uma cutícula protetora. A respiração é cutânea, não tem sistema respiratório, né? Então a difusão simples da superfície corporal, eles são muito finos e alongados, né? O sistema digestório é completo. Isso é uma outra diferença importante, porque os plateumintos não possuíam ânus. Então, o sistema digestório aqui dos nematódios tem boca na região anterior e ânus na região posterior. A digestão é tanto extracelular quanto intracelular. Então, tem digestão extracelular se alimentando com ele comendo direto o alimento que o sujeito está pegando, né? Ou intracelular com ele fazendo essa digestão dentro do seu corpo. Então, cada tipo de verme, cada tipo de nematóide vai apresentar um tipo de digestão. Então, é um grupo que permite uma quantidade diferenciada de processos digestórios. Tranquilo? Beleza? Reprodução. A reprodução é sexuada. Os nematódios têm dimorfismo sexual, é outra característica do filo. Então, eles têm os machos e as fêmeas para a reprodução, tá? Uma coisa que a gente via lá nos plateumintos era o fato deles serem hermafroditas em sua maioria, né? Você tinha o caso das planárias, por exemplo, que eram hermafroditas, e
muitos outros casos, igual a tênia, né, a solitária também tinha um caso de hermafroditismo, que não é o caso aqui dos nematóides. Os nematóides apresentam dimorfismo sexual, beleza? Então, espero que seja claro aí as características principais dos nematóides, que agora nós vamos falar do ciclo das doenças. Primeiro que nós vamos falar é da lombriga, da Ascaris lumbricoides. Como que pega a lombriga? Alimento ou água contaminada. É assim que se contamina. Contaminou, ingeriu o ovo com a lombriga, ele chega no estômago, ele vai até o intestino, perfura o intestino, cai na circulação. Ele cai na circulação e aí, enquanto ele é jovem, ele dá uma volta no corpo. Então ele passa lá pelo coração, pelo pulmão, esôfago, ele dá uma volta toda no corpo, tanto que em alguns casos de excesso de contaminação de lombrigas, a gente tem relatos na literatura de lombrigas saindo pelo nariz, porque ela vai fazer esse caminho aqui, erra o caminho e acaba saindo pelo nariz, ao invés de descer de volta, né? Então ela circula o corpo todo até se localizar na região intestinal. Lá na região intestinal, né, pode chegar até 30 centímetros, né, que é o tamanho de uma régua, então é um tamanho considerável, e lá as lombrigas ficam se alimentando dos nossos alimentos e ficam se reproduzindo, eliminando seus ovos nas fezes. É por isso que a identificação, por exemplo, se uma pessoa está com lombriga é através do exame de fezes. O exame de fezes aponta a presença de ovos de lombriga, significa que o sujeito está com Ascaris lumbricoides no seu organismo. Então, o verme, ele tem esse ciclo, né? É um verme que dificilmente causa morte, né, mas pode causar um excesso de contaminação. A gente tem relatos de pessoas com centenas de lombrigas, né? O tratamento é com ivermectina, em especial, entre outros tipos de remédios para vermes, que matam o verme de uma maneira muito simples. São animais muito simples e que ficam aqui se alimentando do nosso alimento, né? É uma doença clássica que cai com muita frequência em exames vestibulares e a receita para não haver contaminação é, claro, óbvio, medidas de segurança alimentar, né? Evitar a ingestão de água contaminada e de alimentos contaminados por fezes, porque é ali que pode estar os ovos da lombriga. Beleza? Doença simples, super comum de cair, ciclo super fácil. O amarelão, aqui é a cabecinha do amarelão, ó, Docilostoma duodenale, esse aqui que causa ancilostomose, ancilostomias e o amarelão, né? Que é um caso que a gente tem. Como que acontece? Esse aqui, ele vive na terra, né? Então ele vive na terra, então o sujeito andar descalço na terra é um risco para ter amarelão. Essa larva, então, sai aqui, está da terra, teve algum contato com fezes, então a larva entra pelo pé, penetra no corpo, vai circular, passa então pelo organismo até se localizar na parede do intestino delgado, e lá eles ficam igual vampirinhos chupando sangue. Então ficam milhares, né, como eles são muito pequenos, né, ao contrário da lombriga que é grande, fica lá centenas, às vezes em alguns casos até milhares, né, de vermes adultos, então chupando sangue. E essa chupação de sangue, né, é que pode causar anemia. Por isso que a doença é chamada de amarelão, porque a pessoa anêmica fica amarelada, né? E por essa pessoa ficar amarelada é que ela é chamada de amarelão. Então, os ancilostomos ficam lá se alimentando, se reproduzem, liberam os ovos, né? As fêmeas botam os ovos, esses ovos saem nas fezes, né? Que eles já estão no intestino delgado, esses ovos vão com o alimento para o intestino grosso, são expelidos nas fezes e quando caem na terra, eles saem dos ovos e sobrevivem na terra molhada. Então, o ancilostoma duodenale, ele consegue sobreviver em terras molhadas, em áreas que tiveram contaminação por fezes de pessoas contaminadas, obviamente, não é qualquer terra, né? E aí, eles chegam, né? E fazem todo esse caminho. Então, é importante destacar que durante essa contaminação eles passam pela corrente sanguínea, chegam no pulmão, atinge a faringe, e na faringe é que é engolido para conseguir chegar lá no intestino delgado. Então ele passa por esse caminho todo, ele chega primeiro eclodindo, ele passa pelo
sistema circulatório, passa pelo sangue, né? Então, é por onde passa que o amarelão, por onde passa o ancilostoma duodenário, até conseguir fazer a contaminação com as pessoas, contaminação das pessoas, né? Então, aqui uma carinha dele, né? E é com isso daqui que ele vai ficar lá chupando sangue, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma. Então, aqui, mais uma das doenças que a gente tem que estar atento, oscilostomíase ou oscilostomose ou amarelão, é tudo a mesma coisa, é uma doença que cai em exames externos e que tem que estar atento. Lembrar que é um nematódio, não é plateuminto, a exemplo da lombriga é um nematódio, só que um nematódio extremamente pequeno, quase microscópico, né? Ao contrário da lombriga, que pode ter mais de 20 centímetros. Bom, outro exemplo, a filária, filariose ou elefantíase, outra doença causada por um nematódio, né? A perna pode ficar até dessa forma, perna de elefante, por isso que chama elefantíase, porque fica parecendo uma perna de elefante, defeituosa, né? Então, a gente precisa observar como que dá o ciclo. É uma doença que já é considerada controlada no nosso país, né? Agora, com esse corte de verbas que o último governo fez na saúde, tem sido muito difícil da gente poder dizer se de fato ela está extinta. Mas até 5 anos atrás, quando tinha investimento da saúde, né, tinha vacinação, inclusive para raiva, um monte de coisas que acabou, a gente tinha então a filariose extinta. Mas hoje é possível que ela volte. Como que acontece o ciclo então no ser humano? Ela também tem um hospedeiro, né? Tem um mosquitinho. E aí, é ele aqui. E aí o que vai acontecer? O parasita, então, ele se desenvolve no sangue, né? O parasita macho e fêmea, e eles ficam nos vasos linfáticos, especialmente da perna, da região da coxa, né? E aí eles se reproduzem, a fêmea, então, libera larvas nos vasos sanguíneos, e essas larvas vão, então, passa dos vasos sanguíneos e vai para o vaso linfático. E é o excesso de parasitas é que podem causar um entupimento do vaso linfático que pode levar a perna a ficar dessa forma, tá? Então, começa a ter uma grande quantidade de filárias, as filárias começam a nadar na corrente sanguínea, o mosquito, quando vai se alimentar do sangue, leva a larva do parasita chega ao intestino do mosquito, essa larva se desenvolve para a forma juvenil, chega na cabeça do mosquito, e quando o mosquito pica outra pessoa, libera a forma juvenil do parasita para contaminar outras pessoas. Então, a filariose, ela tem um mosquitinho, né, que é o seu agente intermediário. Então, você tem o ciclo no mosquito e o ciclo no ser humano. Então, eles ficam nos vasos linfáticos e acabam causando entupimento. E esse entupimento que pode acontecer nos vasos linfáticos pode deixar a perna até dessa forma, né? É importante a gente destacar que, atualmente, a gente considera uma doença semi-extinta, vamos dizer assim, por conta há muitos anos, não ter notificação compulsória de casos de filariose ou de elefantíase. Mas, com essas faltas de investimento em saúde pública, é perfeitamente possível que volte a acontecer, que a gente volte a ter casos de filariose, né? Então, o mais importante aqui é a gente entender o ciclo, saber essa relação aqui com o mosquito e o ciclo no corpo humano, porque ela cai. Cai com muita frequência? Não cai não, mas pode cair. Então, pelo sim, pelo não, é importante vocês conhecerem o ciclo da filariose. Tá? Bom, temos também o bicho geográfico, aí algumas imagens dele, ó. O bicho geográfico, ele é um ancilostoma, similar a uma ancilostomíase, só que ele é de cachorro e de gato. Então, ele não completa o ciclo no ser humano. Então, como ele não completa o ciclo no ser humano, acontece isso daqui na pele, ó. Por isso que ele é chamado bicho geográfico, porque as pessoas acham que os desenhos ficam parecendo desenho de mapa. Por isso que ele é chamado bicho geográfico. Então, é o ancilostoma canino, né? Esse ancilostoma é presente nos animais, cachorro, gato. Então, sai nas fezes do animal. Essas larvas, que são as larvas habititoides, elas eclodem no meio ambiente. Eclodiu.
aí desenvolvem larva filariforme. Aí, nessa larva filariforme, o objetivo é penetrar na pele do animal e ir para o intestino do animal, fazer o mesmo ciclo que acontece conosco, que é ficar lá no intestino delgado sugando o sangue e liberando os ovos nas fezes. Só que pode acontecer de contaminar um ser humano, especialmente da relação que o ser humano tem com gato e cachorro. Então, quando contamina esse verme adulto, então ele entra na pele, só que ele não consegue chegar no intestino. Então ele fica penetrando e fica migrando na pele, fazendo essas marcas aqui até morrer naturalmente. Então o bicho geográfico, ele, na verdade, é uma ancilostomíase de cachorro e de gato que acaba contaminando o ser humano por engano. E no que contamina o ser humano por engano, acaba andando na pele formando essas manchas estranhas aqui que a gente vê. Então o bicho geográfico cai com alguma frequência? Difícil. Mas é importante lembrar que ele é um tipo de ancilostoma que é típico de cachorros e de gatos, tá? Então, atenção no bicho geográfico. E agora a gente tem a oxiuríase, né? Ou oxiurose. A oxiuríase, ela acontece da seguinte forma, ela é só no ser humano, a larva está no interior do ovo, a pessoa ingere água contaminada ou principalmente pelas mãos não lavadas. É muito comum a retrocontaminação, especialmente de crianças. Por quê? Essas larvas eclodem, né? As eclodem aqui na região estomacal, vai lá para o intestino delgado, e no que chega no intestino delgado, os machos e as fêmeas, então, ficam se reproduzindo. A fêmea, quando está grávida, ela vai para a região anal colocar os ovos. E quando ela vai para a região anal colocar os ovos, causa muita coceira anal. Criança, principalmente, aí começa a coçar a bunda, acaba se contaminando, contamina os dedos, leva esses dedos na boca e causa recontaminação. Ou então, a mão não lavada com esses ovos pode colocar a mão no alimento, colocar a mão em outros lugares e contaminar mais pessoas pela casa. Mas a forma principal de contaminação da oxiuríase é através da retrocontaminação, especialmente crianças que vão lá, se coçam, né, coçam a região anal e depois levam a mão à boca. E no que levam a mão à boca, o ovo é ingerido outra vez e aí eclode as larvas que vão dar origem a adultos que vivem aqui no intestino grosso e depois, na época que precisa de reprodução, a fêmea, quando está grávida, vai para a região perianal colocar esses ovinhos para contaminação de mais pessoas. Beleza? Então a gente tem casos clássicos, né? Tem que ficar de olho. Então a oxiuríase é uma doençazinha que tem uma relação direta com a higiene. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês de maneira rápida, de maneira tranquila, sobre os nematóides, sobre os vermes cilíndricos. Atenção no ciclo das doenças. O que mais cai em relação a essa matéria é o ciclo das doenças, tanto de plateumintos quanto de nematóides, beleza? A gente se vê na próxima aula, a gente se vê na próxima semana, na próxima aula remota. Até lá. Tchau, tchau.